O Brasil jamais vai se desenvolver enquanto a gente mantiver ideias comunistas, socialistas, de que o Estado é o grande vetor de desenvolvimento de um país, presente aí no debate público com muito sucesso, com Jones Manuel, José Coburi e outros pensadores de esquerda aí. Infelizmente, isso faz muito sucesso porque o brasileiro médio aprende que é assim que se desenvolve um país, o que é uma idiotice. Ninguém no mundo mais olha esse negócio dessa forma. E o pior, a própria América do Sul começou a perceber isso e o Brasil, mais uma vez, vai perder um grande bonde da história. Você deve lembrar que em 1989, quando o Muro de Berlim caiu e a cortina de ferro da União Soviética foi derrubada, a gente viu que o comunismo não funciona. Não existe mais debate público sobre isso. O comunismo pressupõe planificação da economia. Não foi isso que você aprendeu na aula de geografia e de história? E o que é planificação? É você ter um planificador central que vai dizer como a economia vai se desenvolver. Ou seja, tem a porra de um político burocrata idiota sentado numa mesa dizendo o que você vai produzir, como você vai produzir, onde você vai produzir. Isso não existe e não funciona. E sabe quem percebeu isso? A própria Ásia. A própria China percebeu isso. Por mais que leve o nome de comunismo no partido, o partido chinês olhou esse negócio e falou: meu irmão, esse negócio é furada. A gente tem que abraçar os mercados. E foi isso que foi feito lá. E não foi só na China, foi em Taiwan, foi em Hong Kong, foi no Japão, foi em diversos outros países, Coreia do Sul. Esses caras abraçaram os mercados. E quando você olha a Ásia se desenvolveu absurdamente nesse período. Sabe quem ficou para trás? A América Latina, que ficou preso em Cuba. A gente teve bolivarianismo da Venezuela, a gente teve lulismo no Brasil, a gente teve peronismo na Argentina. E os principais países da América do Sul, principalmente, ficaram presos a essas ideias que não funcionam. A Venezuela se tornou o país mais pobre, ou um dos mais pobres do mundo, sendo que ela está em cima da maior reserva de petróleo do mundo. Era o país mais rico e hoje é o mais pobre. A Argentina já foi tido como o país mais rico, o maior PIB per capita do mundo. Existia uma expressão que dizia nos Estados Unidos, rico como um argentino. Que eles viam a Argentina como o lugar mais rico do mundo. E hoje a gente vê de novo, depois do peronismo, a pobreza disparou. O Paraguai era um lugar visto como bugiganga, não é isso? E o Brasil é o Brasil. É um país que não fede nem cheira, que as pessoas acham que a capital daqui é Buenos Aires. Agora, o que a gente precisa fazer para mudar? Copiar esta merda. Copia. Copia. Sabe qual é o problema do brasileiro? O brasileiro sempre acha que ele vai pegar uma ideia merda, ele vai ajeitar essa ideia e ele vai conseguir melhorar essa ideia. Sabe o que o mundo inteiro faz? Ele olha e fala o seguinte: aquela porra deu certo, eu vou copiar isso aqui. E sabe quem está copiando o modelo chinês? O Paraguai. E sabe o que vai tornar o Paraguai um país extremamente desenvolvido? A ideia de que você vai copiar o que deu certo. Neste exato momento, enquanto você assiste o meu vídeo, existe uma rota sendo construída chamada Rota Biooceânica. Essa rota vai conectar os portos do Atlântico, principalmente no Brasil, na Argentina, com os portos do Pacífico, no Chile e na Argentina. Caso você não saiba, não entenda de geografia, tem a porra da Cordilheira dos Andes, que é um grande muro que impede a conexão desse negócio. Hoje, com essa rota, melhorando essa rota, a gente vai ter uma grande passagem pelo Paraguai até chegar ao lado de lá. E sabe o que o Paraguai está fazendo? Há muito tempo, governos liberais. O Paraguai vem se estruturando e hoje o Paraguai cresce muito mais do que o Brasil, né? Muito mais que a Argentina, muito mais até do que o Chile. Sabe como? Se tornando um grande hub logístico e de produção. A rota que você vai fazer bioceânica, você vai poder escoar a produção para a Ásia com 17 dias a menos de logística. Sabe como é que você exporta grão? Sabe como é que você exporta a produção brasileira, principalmente do agro, lá para a China? Você vai para o Porto Brasileiro e você dá a volta ao mundo até chegar lá. Se você fosse possível chegar até o Pacífico com custo razoável, você exportava do Pacífico e tem um ganho logístico de 17 dias. É muita coisa, galera. Aí sabe o que o Paraguai percebeu? Bom, toda a produção ali do centro-oeste brasileiro, do sul brasileiro, do sudeste, até qualquer lugar do Brasil, você pode puxar uma ferrovia, você vai passar dentro do Paraguai, no charco paraguaio,
até você chegar nos portos do Chile. Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode tornar isso aqui um grande parque industrial. Sabe como a gente vai atrair empresa? Aí o Coburi, né, o Jones Manuel, porque o Estado, aí o Estado vai lá e... Não, sabe o que ele vai fazer? Que ele já está fazendo? Imposto barato. Faz um imposto baratinho. Você paga 15% de imposto aqui, no Brasil paga 40%. Quem é seu idiota que vai querer abrir uma empresa no Brasil? O Lula que tá lá, patriotismo, o Trump, não sei o quê. A gente está pagando 50% de tarifa para poder exportar para os Estados Unidos. Aí você vê Natália Cury, uma galera, ai, tá vendo, não deu nada. Não deu nada no curto prazo, meu querido, meu amor. Né? No curto prazo não deu nada. Mas se você é um industrial e você está falando o seguinte, porra, eu produzo, né, eu produzo laranja no Brasil. Só que, porra, a laranja não tem um valor agregado tão grande quanto o suco de laranja, não é isso? Eu vou abrir uma indústria. Eu vou abrir no Brasil, se eu quiser exportar para os Estados Unidos, eu vou pagar 50% de imposto, né, de tarifa, na verdade. Eu vou pagar 40% de imposto para o governo. Eu vou contratar um cara com CLT, que não sei o quê. 90% dos processos trabalhistas no mundo, quase, de várias empresas, como companhia aérea, como montadoras, acontecem no Brasil. Porque a gente tem uma legislação, a gente tem um judiciário específico para coisas trabalhistas. Não, eu vou abrir esse negócio no Paraguai, que eu pago 15% de imposto, a burocracia é infinitamente melhor. E outra coisa, eu produzo a minha laranja aqui no Brasil, boto ela num caminhão ou num trem, chega até o Paraguai, lá eu vou ter uma indústria, eu processo esse negócio muito mais barato e depois eu coloco, continuo e exporto para a Ásia através dos portos do Pacífico. Ou então eu monto um grande centro logístico lá no Paraguai. Isso já está acontecendo no Paraguai. A rota não está pronta ainda. Imagina quando ela ficar pronta. E sabe o que o Paraguai percebeu? Se eu crescer o Estado, dá merda. Então, vamos manter o Estado pequeno, vamos atrair esse capital vindo principalmente do Brasil e da Argentina. Vamos deixar esses caras montarem essas indústrias no Brasil. Aí sabe o que acontece? Você precisa fazer uma CLT no Paraguai. Você precisa que o Estado defina, não, você vai ficar aqui, você vai ficar ali, você... Não, deixa acontecer. Porque na hora que uma indústria, como algumas já estão indo para o Brasil, algumas indústrias brasileiras estão indo para o Paraguai, sabe o que ela vai fazer? Tem que levar um cara aqui do Brasil, porque lá não tem mão de obra. Aí o cara que está no conforto dele de São Paulo, né, jantando no Fazano e não sei o quê, ele vai falar, porra, tá maluco que eu vou trabalhar no Paraguai. Aí o cara fala, porra, mas e se eu te pagar mais? Porra, eu vou. Então vai começar a chegar mão de obra qualificada no Paraguai. E aí esse cara vai chegar lá e vai falar, pô, vou dormir aonde? No meu carro? Vou dormir num quartinho na fábrica? Não, vamos montar um hotel maneiro aqui. Porra, mas aí eu acabei de ter filho, vou ficar nessa viajando, vou montar aqui um condomínio de casas de alto padrão, como já acontece no Uruguai. Algumas empresas brasileiras já estão fazendo isso no Uruguai, especialmente por questões tributárias, né? Então, vou fazer um condomínio maneiro. Pô, um condomínio maneiro, vou só dormir em casa? Não vai ter um bom shopping center? Vamos fazer um shopping center. Né? E o hospital, se meu filho se machucar? Pô, vamos botar um hospital legal. Inclusive, algumas empresas brasileiras de hospital estão olhando esse negócio. Então, monta um hospital. Aí o médico que vai para lá vai querer morar nesse condomínio de casa. Pô, vai querer comprar um carro maneiro. Então, tem que ter uma parte toda de logística. Então, quando você percebe, você vai desenvolver uma cidade gigante em cima disso. Com o mercado consumidor. O Estado não fez nada disso. Só que na hora que você comprar alguma coisa, transacionar, as empresas transformarem laranja em suco, soja em ração, seja o que for, o governo vai levar um pouquinho. Mas hoje no Paraguai você não tem nada. Quando você tiver muita coisa no Paraguai, vai ser um pouquinho de muito. O que vai acontecer com as indústrias brasileiras? A gente já está vendo essa migração acontecer. Aí fica esses idiotas, mas o Trump... O que é importante para você pensar em planejamento de longo prazo, que esses economistas de esquerda que ficam só lendo pensador não percebe, é o que vai acontecer com a sua qualidade no futuro. Quando alguém olha o Brasil de hoje para frente, é instabilidade política. Volta Bolsonaro, fica o Lula, vai não sei quem, não sei o que lá. Aumenta a Bolsa Família, bota a família, o país se endivida, aumenta salário de juiz, aumenta... A gente está numa discussão de benefício e de briga pelo capital que existe nos impostos ali, para usar para gastar de maneira eleitoreira e populista para o político se manter no poder. Então o Brasil é uma maçã podre. A gente tem uma parte agrária gigante porque a gente tem muita terra. Mas você pode muito bem produzir uma soja aqui no Brasil e na hora que você coloca valor agregado nessa porra, aí você pode fazer em outro país.
Você vai poder, por exemplo, produzir aço, né? Porque a gente tem bons minérios na CSN, na Uzi Minas, né? Na CSA. A gente pode usar Vale para produzir aquele negócio. Aí exporta o aço que tem baixo valor agregado, para no Paraguai ali, monta um carro e exporta esse carro através dos portos de novo no Brasil ou através do Chile. Quem vai ganhar dinheiro com isso não é o Estado definindo esse negócio, é o próprio empreendedor encontrando uma forma de pagar menos imposto, ter menos burocracia. Só que aí você escuta no debate público isso. A China não se desenvolveu porque o Estado se meteu nessa história. A China se desenvolveu e depois o Estado começou a entrar. Mas veja que o Estado chinês ele não interfere no livre mercado. Você tem, por exemplo, uma produção grande da Apple acontecendo na China, de várias empresas, Nike, tudo produzem na China, e ao mesmo tempo você tem empresas como a Huawei, como a ZTE, como outras empresas que atuam também como concorrente da Apple. Diferente do Brasil. O Brasil tem essa ideia de estatal, né? Como o Estado brasileiro é totalmente ineficiente, focado em eleição, né? de populismo e tudo mais, essas estatais elas não conseguem competir. Se você pegar a Petrobras hoje e colocar ela do lado de outra empresa, ela é extremamente ineficiente. Como é que uma empresa consegue passar por um petrolão e não quebrar? Simples, porque tem uns idiotas que pagam, que é a população brasileira, um combustível absurdamente caro, carregado de imposto. É por isso que no Brasil você vai comprar um carro e ele custa, sei lá, quase o triplo do preço que custa em outros países. Então percebe, o Brasil, mais uma vez, está perdendo o bonde da história. O Paraguai já está nesse caminho. O Chile já é assim. O Chile é um país desenvolvido, caso você não saiba. Tem bom turismo, bons vinhos e também tem uma indústria, como Codel, que outras produções ali também mais focada no setor primário, mas tem produção, tem pouca população também. E a Argentina, que elegeu o Milei, está tentando sair desse atoleiro. E vou dizer, como eu falei sempre e repito de novo, é difícil tirar esse atoleiro. O argentino ele é parecido com o brasileiro. O que a gente ama o Lula aqui no Brasil, os caras lá amam o Perón e o peronismo. E sabe qual é o problema disso? É como se fosse uma doença. Para você tirar, você passa por um período que a Argentina está passando, de muita instabilidade política, de muito desregulamento econômico, aí o cara pobre fica mais fudido, né? Então você precisa ter um momento grande de readequação da economia que é doloroso. Aí sabe qual é o movimento natural das pessoas? Então volta como era antes. Só que quando você volta como era antes, você volta a ser o que você sempre foi, um país de merda, subdesenvolvido. Então, assim, eu não acho que o Brasil um dia vai se tornar alguma coisa decente enquanto essas ideias que já foram superadas no mundo, né? Ninguém no mundo discute planificação central, comunismo. Os países que eram da União Soviética, ali do leste europeu, ninguém sequer escutar falar nisso. Mas o Brasil segue preso a essa ideia. Isso é triste. Enquanto a gente não erradicar isso, enquanto a gente não abraçar os mercados, enquanto a gente não olhar para fora e falar que porra que funciona no mundo, vamos copiar o que funciona. Enquanto a gente achar que a gente vai pegar uma ideia torta, dar uma arrumadinha e ela vai funcionar no Brasil porque o brasileiro é diferente, a gente vai seguir sendo o que a gente sempre foi, um país de merda.